Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, como tem passado. Vamos para mais uma atualização do canal? Estava aqui pensando no que ocorreu no Brasil durante toda essa semana que passou. Assistindo aos canais de debate político, de comentários políticos, eu não sei vocês, mas me deu uma canseira, porque o assunto que permeou foi Pablo Marçal. De uma hora para outra, o coach está virando o deus da direita e da esquerda, porque quando a esquerda começa a exaltar vídeos e falas sobre essa figura, a pretexto de que não podemos ignorar, porque se nós ignorarmos, ele vai comendo pelas beiradas e vai acontecer o que aconteceu com Bolsonaro, que passou 29 anos sendo do baixo clero como deputado federal. Ninguém dava voz a ele, ninguém dava credibilidade, e de uma hora para outra o cara virou presidente da República. Não, a gente não pode arriscar. Então, nós não podemos ignorar o tal do coach, né? Então, vamos falar do coach. E aí a esquerda começa a fazer o trabalho de publicidade ao coach, certo? Só que isso se torna uma coisa muito chata, muito maçante. Eu acompanho o ICL, por exemplo, e assim, por 2 dias, tanto a pauta da manhã como a pauta da noite do jornal deles foi 90% de falas referentes ao coach. Ninguém aguenta. O próprio chat, o próprio pessoal do chat estava se contrapondo a essa pauta. A jornalista, em 3 minutos, eu contei, falou o nome do coach mais de 30 vezes. Ou seja, a cada 10 palavras, 11 era sobre o coach, falando o nome dele. Pelo amor de Deus, ninguém fala da campanha, ninguém fala do que os candidatos querem fazer, das propostas de governo deles, ninguém fala. O importante é falar como que esse cara saiu do limbo do coach e se transformou na ameaça da eleição de São Paulo pela prefeitura. Ontem teve comício do Boulos, da Marta, do Lula aqui em São Paulo. Não estou vendo os canais reproduzirem fantasticamente, repetidamente, as falas de Boulos, de Lula, de Marta no comício em São Paulo. Mas ainda estou vendo reproduzirem o medo, o pânico que esse cara está causando por estar encostado no segundo turno, né, por estar em segundo lugar nas pesquisas ou encostado no prefeito, sei lá. Então, assim, em que mundo que nós estamos vivendo que está tudo ao contrário? Como diria Cássia Eller, né? O mundo está ao contrário e ninguém reparou. Então, assim, a campanha que deve ser de entusiasmo, deve ser de propostas, de carreatas, pelo menos até agora não colou.
né? Então, assim, fica muito chato. Fica muito chato acompanhar esses canais ultimamente. Sim, é lógico que eu não sou ingênua. Eu sei que cada uma das personagens que estão disputando a eleição querem vencer a eleição e que, portanto, devemos nos atentar aos perigos reais que uma representação desse coach faz a São Paulo. Até esse momento, a capital paulista, ela é tida como uma capital majoritariamente de esquerda. Lula vence eleições para presidente na capital tranquilamente. Ele perde quando o quesito é Estado. Fernando Haddad, quando foi candidato tanto a presidente lá em 2018, como a governadora agora em 22, ele vencia aqui na capital, mas perdia nos interiores. Então, assim, isso não quer dizer que Boulos tenha que ficar sentado esperando a eleição cair no seu colo, porque não é bem assim que acontece. Mas, contudo, temos essa vantagem, esse sossego pequenininho, de acreditar, essa esperança, né, de acreditar que vai dar certo, que ele vai conseguir vencer. Alguns estão criticando porque Lula deu conselho ao Boulos para não dar pérolas aos porcos, né? Ou seja, para não dar muita visibilidade ao coach. E eu acho que Lula está certo, porque quanto mais você fala, quanto mais você exalta, mais você dá a chance dessas pessoas crescerem. Então, alguém que não tem visibilidade nenhuma, quando se começa a falar muito dela, chama atenção, positiva e negativamente. Mas também a gente tem que ver que estamos disputando uma eleição, o terceiro maior orçamento do país. A cidade de São Paulo tem o terceiro maior orçamento do país. Só fica atrás do estado de São Paulo e de Brasília. Então, assim, nós precisamos entender que a prefeitura de São Paulo é sim como se fosse uma prefeitura, é sim como se fosse uma governança de um país. Afinal, a cidade de São Paulo, se for comparada com alguns países do mundo, ela é, em tamanho, em população e em orçamento, igual ou maior que muitos países do mundo. Então, ser prefeito da cidade de São Paulo é praticamente ser prefeito ou ser presidente de alguma nação. Serve também de projeção para outros cargos maiores, públicos e políticos. Mas o que o paulistano quer, e isso eu posso dizer porque moro nessa cidade desde que me entendo por gente, meus pais vieram para cá quando eu ainda era bebê de colo, e daqui nunca saí para morar em outro canto. Então, assim, posso dizer que conheço alguma coisinha das necessidades dessa cidade e das vontades do seu eleitorado. O que é que a gente quer, quanto moradores dessa imensa cidade, dessa cidade cosmopolita? A gente quer direitos,
saneamento básico, transporte, educação, segurança pública, uma polícia mais humanizada que nos trate com maior respeito e que não faça diferenciação entre o morador da periferia e o morador do Morumbi, de Moema, do Ibirapuera. A gente quer um SUS fortalecido, poder ser atendido por bons médicos, perto de casa, no postinho, vacinação. A gente quer a cidade limpa, as praças com as podas das árvores, dos matos, coisa que a gente passou 4 anos sem com esse prefeito Ricardo Nunes, diga-se de passagem. Sim, porque agora ele está esburacando toda a cidade. Agora ele está vendo as pracinhas, colocando lá brinquedinhos lindos e coloridos para as crianças que escorregam ali e caem com a bunda literalmente nos pregos, nas areias e pedras abandonadas pelos trabalhadores da prefeitura. Sim, porque eles inacabam as obras, bota lá um brinquedinho, aí as crianças se encantam, as mães das crianças ficam felizes e vão embora. Às vezes também bota lá uma faixa dizendo mais uma obra da prefeitura, a obra inacabada, e todo mundo passa ali, vê a placa e acha que está tudo ok. A cidade inteira está esburacada. Aqui na minha rua mesmo. Outro dia fizeram um baita buraco, amanhecemos com a prefeitura fazendo um buraco aqui na rua que não tem necessidade, enquanto que na rua de cima, que passa ônibus, caminhões, cada buraco desse tamanho ninguém toca. Então são as obras em lugares que não é necessário ou em praças que eles botam lá um brinquedinho para enganar as crianças, enganar as mães. E só. Põe uma faixa dizendo obra da prefeitura e tá tudo certo. O povo quer, infelizmente, por não ser politizado, o povo quer mágica. Então alguém que chega vendendo mágicas, dizendo que é fora do sistema, usando do sistema para se eleger, o povo gosta de ouvir. Falando aquilo que o povo quer, o povo vota. Então não assusta que esse cara está em segundo lugar nas pesquisas. Também não vai assustar se ele for para o segundo turno. Mas o que nós temos que ver é que Boulos é um ótimo candidato. Boulos é um excelente conhecedor da cidade de São Paulo. É um professor, é um homem que esteve e está sempre comprometido com as causas sociais. Então, ao mesmo tempo que Lula está certo de falar, não dê mídia, não dê palco, não responda tão assiduamente às falas desse cara, também devemos nos atentar de que Boulos tem sim que retrucar algumas coisas para desmistificar as fake news e as mentiras. Porque ainda ouço falar que Boulos vai invadir a casa da pessoa e que vai botar moradores de rua lá, ou que Boulos vai apoiar maconha, vai apoiar aborto, vai apoiar essas baboseiras todas aí que não tem nada a ver com a função de um prefeito. A começo de conversa. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. A semana foi acometida por esse assunto do coach e que a campanha de Boulos começou e que a gente deve se engajar aqui em São Paulo, mas no Brasil inteiro, para eleger prefeitos e vereadores que sejam comprometidos com o povo, com o social, com o coletivo, e não apenas com o próprio ego, com a própria sanha de poder e com o próprio desejo de governar por governar.
para ter lá no status. Prefeito, vereador, nada disso. Temos que entender que essas pessoas, esses personagens, do presidente da República ao vereador, são funcionários públicos que devem e são eleitos para trabalhar servindo o povo. Porque democracia é o governo do povo. Curta, compartilha, se inscreva nesse canal, podendo ajudar no Pix 252-791-61802. Qualquer valor já me deixa muito feliz. Se torne membro também. É um cafezinho por mês, já vai fazer uma grande diferença aqui para mim. Beijos e até a próxima.